Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou colorir esse desenho que vocês estão vendo com as cores do Instagram, da logo do Instagram. Achei bem interessante porque tem degradê. E aí eu pensei, eu falei, gente, se eu pintasse um personagem com as cores do Instagram, ia ficar sensacional porque tem degradê. E dá pra mexer, sabe? Dá pra explorar mais essa parte do degradê. E é exatamente isso que eu vou fazer no vídeo de hoje. Então, eu já comecei aqui com a parte do cabelo. Já faz muito tempo que eu não trago colorindo algum personagem nesse estilo mais simples, que eu gostava muito de trazer aqui. E se vocês quiserem, eu posso voltar a trazer. Deixa aqui nos comentários que eu amo colorir. Eu acho que é muito relaxante, eu gosto bastante. Eu acho que é bem satisfatório, sabe? E aí, o que que pode estar me confundindo vocês? É que eu falei que eu vou fazer degradê, só que eu tô pintando o cabelo com uma única cor. Entretanto, eu tô pintando no caso, o cabelo com uma única cor, porque, gente, eu faço uma base para depois começar a fazer as partes, sabe, totais. E aí eu lembrei que existe o balde de tinta, que é uma coisa que vocês falam muito nos comentários que eu esqueço que existe. Balde de tinta. E aí, depois que a gente joga o balde de tinta, tudo que tem que ficar fazendo é só acertando. Depois disso, eu criei uma outra camada. E aí, eu vou fazer também a base da blusa, que foi bem fácil com balde de tinta e não precisei consertar. E aí, gente, eu fiz em camadas diferentes, porque tanto a blusa quanto o cabelo serão degradê. Então, é importante tomar cuidado, sabe, com essa parte. E aí, eu criei uma nova camada, cliquei em cortando. E agora sim, eu vou começar com o degradê. Comecei com o amarelo. Depois eu fui puxando pro laranja. E aí eu fui indo assim, ó, com o contra-gotas e pegando as cores, sabe? Assim, de tonalidade que tá formando um degradê. E aí eu simplesmente vou passando. Como eu já fiz aquela base que eu falei pra vocês com essa cor azul, eu não precisei me preocupar tanto. Fui subindo mais com tons mais escuros. Esse aqui é um pouco mais roxeado. E aí, por fim, eu venho com azul. O legal é que a ponta já ficou com um tom de azul que eu não precisei modificar. Depois disso, eu venho com desfoque, que é esse pincel aqui, e venho desfocando toda a parte do cabelo. E aí eu vou fazendo esse desfoque. E aí eu gosto de fazer desfoque. E depois que eu fazer esse desfoque, eu vou ali na parte de filtros, vou na parte de borrão. E aí eu coloco mais um borrão, que é aí que ele realmente vai dar aquele degradê que fica bonito. Então eu faço em duas partes, sabe? E aí eu vi que ficou alguma parte sobrando, né? No caso, esse pinuchinho de cabelo aqui que ela tem. E aí eu preferi pintar e preencher. Depois que eu fiz isso, eu vou para outra camada, que é a camada da blusa. E aí sim, eu vou fazer um outro degradê. Mas antes eu vou colocar já alguns detalhes que eu tinha deixado para trás. Então eu vou criar uma nova camada e colocar embaixo de tudo. E aí eu vou pintar de amarelo, que é estrelinha, né, gente? Não tem muito assim segredo. Então eu fui colocando, pintando o brinco de amarelo. Eu até pensei em colocar luz e sombra, mas, gente, não tem muito a ver com esse estilo de desenho. E aí eu não quis sair muito sabe assim, do desenho, tipo assim, do estilo do desenho, porque se eu colocasse uma coisa mais realista, com muita sombra, ia sair um pouco, bastante, né? Um pouco não, bastante do efeito. Então eu preferi que não. Então, no caso aqui, o brinco eu coloquei de amarelo e a tiara eu coloquei desse tom aqui mais azulado, lembrando que sem degradê, tá? Eu não usei degradê. Porque a minha linha de raciocínio foi que se eu colocasse degradê em tudo ia ficar demais. Então, as partes que eu escolhi ter degradê é a blusa e o cabelo e os outros detalhes, né? Eu fui pintando sem tanta coisa assim, digamos. Aqui no caso, eu também fiz degradê na blusa, agora a gente tá na parte da blusa. Só que eu tomei cuidado para as cores do degradê não se coincidirem, sabe? Não ficar uma coisa só. Então, a parte do amarelo, laranja, começou lá em cima no cabelo, né? E aí, na blusa, eu comecei por baixo, para dar essa distinção de degradê e ficar mais evidente ainda. E aí, eu também, outra coisa que eu fiz foi não pegar cores mais similares. Não cores tão diferentes, igual eu fiz no cabelo. Então, no cabelo foi mais estilo Instagram. Aqui também na blusa, mas com mais cuidado, sabe? Com menos tons, mais puxado para a parte de laranja, amarelo.
E aí eu fiz aquele efeito que eu falei pra vocês, que eu faço desfoque, depois eu ainda vou lá no filtro e coloco o borrão, sabe? Que eu acho que fica bem legal. Depois disso a gente já tem a nossa base. E uma vez que a gente tem a base, fica mais fácil, porque agora é só acrescentar outros detalhes. No caso, eu acrescentei detalhes na saia, eu coloquei um tom de saia mais escuro para dar aquele contraste com a blusa degradê que eu fiz e ficou sensacional com os degradê do Instagram. E aí eu também fui colocando outros detalhes. Tudo eu tentei pegar da logo para a gente conseguir caracterizar o máximo possível. As únicas partes que eu não peguei da logo foi o vermelho do morango, o verde da folha do morango, que é a estampa que ela tá na blusa, e a cor de pele também, que eu acabei pegando um tom de pele bem clarinho que já tava salvo ali na minha paleta. E aí eu achei que ficou legal. Tirando isso, tudo foi usado das próprias tonalidades ali da logo. Depois disso, eu criei uma outra camada, coloquei por baixo. E aqui, gente, eu fiz um leve degradê na meia também. Eu esqueci de falar isso pra vocês, mas eu fiz basicamente amarelo e peguei um tom de roxo ali no meio, ó. E aí depois eu só esfumei tudo, sabe? Só pra dar um efeito a mais, porque a gente tá se inspirando na logo do Instagram. E a parte que mais prevalece aqui, no caso, é o degradê. E aí, depois disso, gente, nessa parte aqui eu peguei o caneta de feltro. Eu não falei pra vocês, mas eu peguei o caneta de feltro. E aí eu peguei o vermelho também. No tom vermelho, eu peguei um vermelho. Antes disso, tem a cor da pele que eu falei pra vocês, gente. Já tava salvo ali na paleta, então não tinha muito o que fazer. Então eu preferi pegar esse tom do que inventar um tom, porque não tinha muitos tons pra inventar aí na logo do Instagram. E aí, pra não ficar uma coisa demais, né? Ficar tipo a menos. Depois disso é só pintar, não tem muito segredo. Eu podia ter até usado o balde de tinta, que no caso eu não usei. Eu poderia ter usado, teria me, no caso, exigido menos. E aqui na parte do olho eu tomei bastante cuidado nessa entradinha, mas é igual eu falei pra vocês, esse tom é quase um branco. É só pra dar um efeito a menos. E na parte aqui dos dedos, pra ficar legal também. Pra finalizar, eu fui arrumando essa parte aqui que acabou passando. Depois que eu fiz esses reparos, tudo que eu preciso fazer é só alguns detalhes da blusa, que no caso é o vermelho do morango. Eu falei pra vocês, olha, eu cacei aqui, não tinha um vermelho bom assim pra fazer o vermelho do morango. E aí eu acabei modificando. Então esse tom, no caso, realmente não veio da paleta ali do, no caso do Instagram, né, da logo do Instagram. E o verde também não, porque o verde da folha eu queria mais escuro e não tem tom de verde ali. Então eu acabei meio que burlando as regras nesse quesito, mas são só detalhes para ficar bem fofinho, gente. E agora eu vou mostrar para vocês como ficou o resultado final. E pessoal, esse aqui foi o resultado. Eu achei que ficou sensacional, muito bom, sério. Ultrapassou as minhas expectativas, porque ficou muito, muito bom de verdade. Todo o degradê, tanto da meia quanto da blusa e do cabelo, super ornou e dá pra gente ver a referência aqui da logo do Instagram. Se vocês gostarem, me comente aqui e se inscreva para eu trazer mais vídeos nesse estilo e até o próximo.